Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia para você que está aí curtindo mais uma manhã de domingo conosco no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio na TV Brasil. Antes de começar, entre no nosso canal em youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil e já ativa o sininho. Dessa forma, você fica por dentro de tudo que acontece na Igreja do Brasil e ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar. Tá esperando o quê para fazer uma maratona do Palavras de Vida? No programa de hoje, você curte música de qualidade na voz do diácono Alberto Araújo. Além disso, acompanha o segundo episódio do especial Memórias Palavras de Vida e ainda fica por dentro de tudo que rolou na Festa da Unidade 2023. E para começar, vamos acompanhar a catequese com o Papa, onde ouvimos a tradicional mensagem de Francisco diretamente da Praça de São Pedro. Agora então vamos à leitura. O Santo Padre começa dando a sua bênção para o início, então. La pace sia con voi. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Palavra do Senhor. Agora passamos então à catequese. O tema de hoje, o anúncio é no Espírito Santo. O ciclo de catequese, portanto, a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos. Também hoje, eu pedi ajuda ao senhor Campanelli, porque eu ainda tenho dificuldades e se fala muito, então, portanto, será ele fazer, então, a leitura então, da catequese de hoje, essa pequena introdução do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, nas catequeses anteriores, vimos que o anúncio do Evangelho é alegria para todos e deve ser dirigido ao hoje. Descobramos agora uma última característica essencial. O anúncio deve realizar-se no Espírito Santo. Com efeito, para comunicar Deus, não bastam a alegre credibilidade do testemunho, a universalidade do anúncio e a atualidade da mensagem. Sem o Espírito Santo, todo zelo é vão e falsamente apostólico. Seria apenas nosso e não daria frutos. Na Evangelii Gaudium, recordei que Jesus é o primeiro e o maior evangelizador. Que em qualquer forma de evangelização, o primado é sempre de Deus, que quis nos chamar para cooperar com Ele e nos impelir com a força do seu Espírito. Eis a primazia do Espírito Santo. Portanto, o Senhor compara o dinamismo do reino de Deus a um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. O Espírito é o protagonista, sempre precede os missionários e faz brotar os frutos. Essa consciência nos consola muito e nos ajuda a esclarecer outra talmente decisiva, isso é, que no seu zelo apostólico, a Igreja não anuncia a si mesma, mas uma graça, um dom. E o Espírito Santo é precisamente o dom de Deus, como disse Jesus à mulher samaritana.
Contudo, a primazia do Espírito não deve nos levar à indolência. A confiança não justifica o desligamento. A vitalidade da semente que cresce por si só não autoriza os agricultores a negligenciarem o campo. Jesus, ao dar as últimas recomendações antes de sair aos céus, disse: "Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas até os confins do mundo." O Senhor não nos deixou folhetos teológicos ou manual de pastoral para aplicar, mas o Espírito Santo que inspira a missão. E a desenvoltura corajosa que o Espírito infunde nos leva a imitar o seu estilo, que tem sempre duas características: a criatividade e a simplicidade. Criatividade, para anunciar Jesus com alegria a todos e no hoje. Nessa nossa época, que não nos ajuda a ter uma visão religiosa da vida, em que o anúncio se tornou mais difícil, cansativo e aparentemente infrutífero, pode surgir a tentação de desistir do serviço pastoral. Talvez nos refugiemos em zonas de segurança, como na repetição habitual de coisas que sempre fazemos, ou nos apelos tentadores de uma espiritualidade intimista, ou mesmo no sentido incompreendido da centralidade da liturgia. São tentações que se disfarçam de fidelidade à tradição, mas muitas vezes, em vez de respostas ao Espírito, são reações às insatisfações pessoais. Por sua vez, a criatividade pastoral, o ser ousados no espírito, ardentes com o seu fogo missionário, é prova de fidelidade a Ele. Por isso escrevi que Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo, e nos surpreende com a sua constante criatividade divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, parolas cheias de renovado significado para o mundo atual. Criatividade, portanto, e depois a simplicidade. Precisamente porque o Espírito nos leva à fonte, ao primeiro anúncio. Com efeito, é o fogo do Espírito que nos faz crer em Jesus Cristo, que, com a sua morte e ressurreição, nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. Esse é o primeiro anúncio, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. Para repetir, Jesus Cristo te ama, deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Irmãos e irmãs, deixemo-nos cativar pelo Espírito e o invoquemos todos os dias. Que seja Ele o princípio do nosso ser e do nosso agir. Seja no início de cada atividade, reunião, encontro e anúncio. Ele vivifica e rejuvenesce a Igreja. Com Ele não devemos temer, porque Ele, que é a harmonia, mantém sempre juntas a criatividade e a simplicidade. Inspira a comunhão e envia em missão. Abre a diversidade e reconduz a unidade. Ele é a nossa força, o sopro do nosso anúncio, a fonte do zelo apostólico. Vinde, Espírito Santo. Agora então o canto do Pai Nosso em latim e a bênção então do Santo Padre que conclui a audiência. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E continuamos nossa jornada no Vaticano, agora com a nossa editoria internacional, apresentada por Bianca Fracalvieri, que traz as últimas informações atualizadas de Roma. Olá, Vinícius. Com o Natal que se aproxima, tivemos esta semana a inauguração da árvore e do presépio aqui na Praça São Pedro. Foram confirmadas todas as cerimônias natalinas com a presença do Papa Francisco, que ainda se recupera de uma inflamação pulmonar. De fato, Francisco não tem lido seus discursos em público, tomando a palavra somente para uma saudação ou para um apelo, como foi o caso da audiência geral desta semana. Mais uma vez, o pensamento do Papa se dirigiu para os países em guerra. E non dimentichiamo di pregare per quanti soffrono il dramma della guerra, in particolare le popolazioni dell'Ucraina, di Israele e di Palestina. La guerra sempre è una sconfitta. Nessuno guadagna, tutti perdono. Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi. E a tutti la mia benedizione. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais novidades diretamente de Roma. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da igreja aqui no Brasil, direto de Brasília, no boletim da CNBB. Não saia daí que a gente volta já já.